Boa tarde, irmãos, amigos, queridos. Queria ler uma escritura para vocês e falar sobre algo que tem tocado muito meu coração nos últimos dias, 3 dias para cá principalmente, talvez até um pouquinho mais. Em João 8, versículo 31 e 32, tem uma parte que diz assim o seguinte: o título é Os Escravos e os Livres. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Cara, posso falar muito aqui sobre essa escritura e como se aplica a libertação, conhecimento da verdade, relacionamento com Deus e por aí vai, que é o enfoque, até que eu já falei em vídeos anteriores, mas dá para falar um bocado sobre isso. Mas o enfoque que eu quero lidar e tratar hoje é: seja verdadeiro com quem você ama. Fale a verdade para quem você ama. E assim, eu tive duas situações que tem uma que já vem se estendendo por um prazo longo e outra agora bem recente. Onde uma pessoa muito próxima a mim, que eu amo muito, me contou uma mentira muito absurda, muito cabeluda, vamos dizer assim, muito esdrúxula. Mas aí eu fiquei pensando, caramba, de duas uma, ou essa pessoa não confia em mim, ou ela acha que eu sou muito burro para acreditar nessa mentira, ou de repente não confia, sou muito burro para acreditar nessa mentira, ou acha que ela se acha muito esperta, enfim. O motivo dela está no coração dela, não depende de mim, né? Mas eu fiquei pensando, essa pessoa me conhece há 9 anos e ela está menosprezando a minha inteligência, ou o que é pior, que me ofendeu, ela não confia em mim. 9 anos, falei, caramba, eu nunca passei tanto tempo assim com uma pessoa e ela chegar a esse ponto e dizer que não confia. Geralmente, as pessoas com quem eu tenho um convívio muito longo confiam em mim. Muito, a ponto de, assim, eu tenho um amigo que ele pediu um financiamento pro pai dele para eu montar uma empresa. Pô, eu não tinha onde cair morto. Então, assim, eu sempre passei, por ser muito franco, muito direto, muito verdadeiro, né? Eu me esforço para isso, para não queimar minha consciência, eu sempre conquistei a confiança das pessoas. Outra possibilidade, essa pessoa de repente queria me atingir numa área que eu valorizo muito, pode ser também. Mas a questão é a seguinte: há uns 5 anos atrás eu decidi ser muito verdadeira com uma amiga minha que estava extrapolando os limites dela com quem estava próximo a ela. E foi bom, porque agora, pouco tempo atrás, ela falou comigo: poxa, André, aquela conversa mudou a minha vida, a partir daquele momento eu fui outro. E mais, nesse mesmo dia, a conversa implicava uma situação com o marido dela também. Isso me animou tanto, porque ela disse o quanto o marido dela mudou depois dessa conversa, para melhor. Eu sofri com a conversa, eu sofri em ter que falar tudo aquilo, foi difícil para ela ouvir, para ele, todos sofreram, mas a verdade liberta. E existe uma outra situação que tem acontecido comigo há um tempo, de um amigo que eu tento sempre dar umas dicas, falar um pouco com ele: olha, não é assim, é assado, sempre com delicadeza, suavidade, mas chegou um ponto que eu acabei tendo que ser bem enfático e exemplificar muito as situações que ele se encontra e as situações que ele coloca na nossa amizade. E o quanto isso se expõe e o quanto isso afasta ele das outras pessoas, não é só comigo. Eu percebo que essas questões da vida dele afastam ele de todo mundo. São várias questões que não vem ao caso aqui ficar falando. A minha questão aqui não são esses amigos meus, mas a minha questão é como eu sofri para ter uma conversa hoje com esse amigo meu, falando o que eu sentia no meu coração, com o intuito de ajudá-lo
Sabe por quê, irmãos? Às vezes, quando nós somos sinceros, verdadeiros, como eu senti que essa pessoa não foi comigo, essa outra, que não tem a ver nem com esse amigo, nem com esse casal, que menosprezou a minha inteligência, essa meia-verdade, essa omissão, é muito ruim. Porque foi o que eu falei para esse amigo meu: se eu não falar a verdade para você, sabe o que parece? Que eu estou sendo mesquinho com você. Que eu não estou sendo verdadeiro. Existe uma nuvem nebulosa entre nós, na nossa amizade. Que amigo é esse? Que eu estou vendo o cara se afundar, ferrar com a vida dele e vou ficar calado? Sendo sutil demais, que não tem resolvido. Pode ser que não resolva também essa conversa. Mas eu sofri muito para chegar a esse ponto de falar com ele, tudo que eu estava sentindo. E eu tenho esperança e fé que possa produzir resultados. Se não produzir, eu fiz a minha parte. E se produzir, ainda que não seja entre a nossa relação, mas se ele conseguir reconstruir, consertar a vida dele em outras áreas, que sobre as quais eu pude ajudá-lo, eu já vou estar muito feliz com isso. Então, assim, o que eu queria encorajar cada um de vocês, é lógico que eu procurei medir bem as palavras, falar com certo cuidado, mas foram coisas muito difíceis de falar para uma pessoa. Eu tenho certeza que foi muito difícil para esse meu amigo ouvir tudo isso. Mas talvez agora a gente tenha a chance de continuar uma amizade na luz, na verdade. Confiança, existe um preço a ser pago para ter essa confiança, essa amizade verdadeira. Agora eu tenho que esperar, eu tenho que dar tempo para a pessoa refletir. Pode ser que demore anos, pode ser, mas eu acredito muito nisso. Jesus Cristo era um homem verdadeiro. Aplique a verdade no seu relacionamento, aplique a verdade nas suas amizades. Me diz aí, por favor, se você concorda ou não. Eu sofri muito para chegar a esse ponto de falar tudo isso. Eu pensei muito, me aconselhei muito com Deus, não quis envolver outras pessoas para pedir conselho, mesmo que eu não falasse sobre quem é, não quis, sabe, porque eu queria que Deus me ajudasse com essa situação. Então eu queria te encorajar a ser verdadeiro. É tão libertador você poder ser transparente, verdadeiro, sem fingimentos. Vou te dar um outro exemplo. Tem uma outra pessoa que muito querida, que ela diz assim: você talvez não goste tanto de mim como eu imagino e tal. Mais ou menos, falando de uma forma aqui em código para não expor ninguém. Sabe o que eu pensei? Não tem mais o que falar para essa pessoa. Se as minhas ações por 8 anos, 9 anos, 20 anos que seja, não convence o outro do amor, do carinho que você tem por essa pessoa, não adianta, você vai gastar seu português à toa, porque não vai ser a sua bela sabedoria, suas lindas palavras que vão convencer essa outra pessoa. Confie em Deus, faça a sua parte, tá bom? Beijo grande a todos, fiquem com Deus, não se esqueçam, não queimem a sua consciência, a verdade liberta, foi Jesus quem falou isso, tá bom?